Oi pessoal, todo mundo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um livro que começa fofinho, romântico e aí vai migrando para assassinato, sequestro, serial killers, enfim. Essa é a minha versão fora da caixinha para o mês do Dia dos Namorados com acompanhamentos especiais. Hoje nós vamos conversar sobre Minha Adorável Esposa da Samantha Downing. Aproveitar esse sol de domingo de manhã para falar desse livro. nada fofinho, não. Bom, esse é o livro que eu recebi pelo clube de assinatura da TAG, vocês conhecem? Vem nessa caixinha, além dessa caixinha super bonitinha, fofa, veio o livro, veio um encarte com detalhes da obra e detalhes da autora e também veio um mimo. Nessa caixinha, eu recebi em 2020, veio... tá lá já muito bem utilizado, é um tapa-olho cheio de bolinhas dessas cores, aqueles que a gente usa para dormir, para não entrar nenhuma claridade. Eu conheci o clube da TAG em 2020 mais ou menos, já estava pesquisando sobre o clube de assinatura, ainda não tinha feito nenhuma assinatura ali de nenhum clube e queria experimentar. É muito legal porque, por várias razões. Primeiro que a TAG ela é dividida em dois tipos de grupo. Curadoria, que algumas pessoas famosas, escritores conhecidos aqui do Brasil, eles fazem indicação de autores de livro ou de livros que eles gostam bastante. E tem o Clube Inéditos, que é de onde veio... Tá uma claridade, né? Vou botar pra cá. Um Clube Inéditos, que é onde veio esse livro, da Minha Adorável Esposa, que são best-sellers, que são comentados no mundo, que ainda não chegaram no Brasil. Então os livros passam primeiro pela TAG, depois que realmente são lançados pelas editoras do Brasil. E aí sempre vem mimo, na verdade sempre vem um encarte com os detalhes da obra e do autor, e aí sempre vem mimos muito bacanas, a caixinha toda bonitinha, então vale muito a pena. Eu não sabia bem por onde começar, então eu fiz a assinatura dos dois, pensando não, curadoria, são coisas mais, não é clássicas, mas a ideia é uma coisa assim mais certinha, né, não é best-seller e tal. Uma coisa mais densa. Eu jurava que eu ia gostar mais, mas mentira. Me apaixonei pelo Inéditos. Inclusive tem alguns aí e a minha ideia de, antes de voltar a assinar, é ler todos que eu tenho aqui, porque, né? Bom, em Minha Adorável Esposa nós temos um casal apaixonado, que vive junto, já tem um relacionamento há 15 anos. Eles têm 2 filhos na adolescência, início da adolescência, se mudam para um subúrbio dos Estados Unidos e têm uma vida comum e até muito bem vista pelos vizinhos como um casal que deu certo. Porém, eles têm um hobby bem estranho e é justamente sobre isso que a gente vai conversar nesse livro. Para início de conversa, eu preparando a resenha, checando minhas anotações do livro e tal. Aí tá lá o nome da esposa, né, Millicent. Cadê o nome do marido? Cacei. E aí eu me dei conta que eu não lembrava de ter lido no livro o nome do marido. Tobias não é o nome dele. Calma, eu vou explicar direitinho, vai fazer sentido, tá bom? Mas se você já leu esse livro, ou dependendo de onde você tá vendo esse vídeo, em que época que você tá, já leu, já checou mais coisas, me conta aí nos comentários se você descobriu o nome dele, por favor. Porque eu não lembro, o livro não é tão fininho assim. E eu só lembro do Tobias, que não é ele, tá? Mas vamos lá. O livro começa com o marido tendo uma conversa de bar, um flerte com uma moça e tal. Na verdade, ele começa aqueles olhares iniciais, trocam os olhares, parece que chama a atenção da moça, até que ele escorrega pela mesa um celular se apresentando. Olá, meu nome é Tobias. E aí, nesses bares específicos, com essas mulheres específicas, ele se diz chamar Tobias, ele também se descreve como um contador, que tem surdez, enfim. Essa é a forma de apresentação de uma forma geral. E quando a gente vê alguém chamando essa pessoa, chamando o marido, chama ele de Tobias, quando isso acontece. Fora esse momento, é sempre ele, o pai, o marido, entende? Então, se em algum momento você viu o nome dele, que eu acho que não tem, e é proposital, se você viu, me conta, tá? Mas tudo bem. E aí o livro já no primeiro capítulo começa: Oi, eu sou Tobias, tudo bem? E esse já é uma revelação, essa já é um plot twist do início
do livro já. Só que essa revelação a gente só vai entender a importância, o significado dela do meio pro final do livro. Bom, mas eu me recuso a chamá-lo de Tobias, porque afinal de contas Tobias é só uma parcela de quem ele é, então eu vou ficar chamando ele aqui de marido, tá? Ou pai, enfim, como o livro já descreve. Então, ele e Millicent já estão casados, já estão juntos há 15 anos, eles têm 2 filhos, a Rory de 14 anos e Jenna de 13 anos. Eles moram na Flórida, na subdivisão de Hidden Oaks, que era um local que o marido já vivia quando ele era criança, ele nasceu naquela região. E a Millicent não, ela era de uma outra localidade, e aí quando eles casaram eles foram morar lá. Então ele conhece muito aquela região, ele tem amigos com quem ele anda, ele conversa ainda, que eram da infância dele, que também era daquela região. Aí tem momentos que ele vai descrever uma determinada localidade, uma casa, que ele conhece muito bem, porque afinal de contas foi lá que morou há muito tempo atrás a primeira namorada dele, então ele é daquela região. E aí uma coisa importante para se falar também, que o marido é professor de tênis, e ele meio que tem os próprios horários para ele controlar. Na verdade, os dois têm isso, né? Um horário mais de acordo com os clientes do que um horário fixo. Ele é professor de tênis e a Millicent é uma corretora de imóveis. E aí, eu quero aproveitar esse momento que eu fiz essas explicações iniciais para dar um enfoque maior na capa do livro. Essa capa, ela, se eu não me engano, foi preparada assim pela própria Tag. Às vezes acontece de quando eles compram a obra, eles comprarem também a capa. Em alguns livros da Tag isso acontece. Porque a repercussão lá fora foi muito grande, porque tem muito a ver realmente com a temática do livro, enfim, tem várias razões. Mas nesse especificamente, a própria Tag preparou a capa. A Tag tem uma... Eu ouço pelo Spotify, mas tem áudios de conversas sobre o pessoal que preparou, sobre, sabe, detalhes demais sobre cada uma das obras. É muito legal de você dar uma olhadinha lá no Spotify ou em outro sistema que você utiliza para poder ver como é que funciona. Mas tem um gato meu ali. Ops! Ei! Oi, tudo bem? Estamos gravando, estamos no ar. Vou parar, por favor? Obrigada. Nessa capa em específico, eu gostaria de... Vou parar aqui para vocês verem os detalhes da capa, que ela fala muito sobre o livro. Descrição de como a Millicent é. Várias vezes no livro o marido descreve, nesse momento que eles estão vivendo, o formato do cabelo dela. Ela é ruiva, um cabelo bem... lembra fogo. Quando eles conheceram, ela tinha um cabelo mais comprido, aí de vez em quando estava sempre no alto da cabeça. Nesse momento ela cortou rente ao queixo, ele descreve isso. As roupas dela... ele vai falando também do tipo de roupa que ela usa para ir até cliente, vender as casas com que ela trabalha e tal, aquela saia mais justa, a blusa social, enfim. Esse é o marido, que é professor de tênis, dá pra de uma forma geral ver aquela roupa um pouco mais padronizada, e a raquete de tênis na mão dele. Vou falar a primeira parte geral. Uma casa lá atrás amarelada, com um enfoque bem forte. Aí você pode ver a mistura das cores, né, do cabelo dela, e tem um significado. E aí vou aproximar para você ver a raquete na mão dele, dá pra ver? Levemente ensanguentada. E aqui atrás um corpo. E a cor da raquete reflete a mesma cor da casa. Então assim, a Tag é muito legal esse clube de assinatura porque eles têm todo um cuidado muito bacana. Esse aqui é o encarte que vai falando sobre a obra, o livro e tal. Eles têm um cuidado muito bacana sobre isso, então vale muito a pena e eu quero muito voltar a assinar. Bom, a narrativa do livro é feita pelo marido e as coisas ao longo do tempo, mesmo as mais bizarras, vão sendo passadas pra gente de uma forma muito natural, muito corriqueira, comum, e a gente vai ficando com essa sensação também de que tá estranho no começo, mas a forma como ele fala, eu acho que tá tudo bem, tá normal também. Aliás, pra eles, começar a stalkear, sequestrar, matar, parece ser uma coisa corriqueira. Na verdade, é a solução dos problemas de tédio que os dois enfrentam por, afinal de contas, estarem 15 anos juntos. E é muito louco ver a vida deles, o dia a dia. A gente vai vendo a descrição
de como eles funcionam como família, como eles funcionam como casal e como eles funcionam individualmente, as preocupações, responsabilidades, a questão do dinheiro, tem que levar a Jenna, que é a mais nova, a filha, pro futebol, o Rory não tá muito bem na escola. É uma coisa muito comum e mesmo assim você vai acompanhando como se a mente deles fosse divididinha, sabe? Família, comum, tudo certinho. Ah, vamos matar alguém para aliviar o estresse? Então, a vida deles é mais ou menos assim. A esposa, a Millicent aqui, meio que coloca ordem na casa. Ela inicialmente já estabelece as regras, o horário para ir dormir, tem que fazer o dever de casa antes de jogar videogame, não pode ter doce dentro de casa, respeitando a saúde, o cuidado. Eles sempre praticam atividade física, os filhos, o pai é professor de tênis, então tem toda aquela coisa. O café da manhã, uma das regras dela que são bem importantes. Café da manhã e jantar sempre em família. Celular não fica na mesa, é o momento que eles têm para conversar sobre o dia, sobre eles e tal. Uma vez na semana eles conversam sobre escolher um filme, então toda semana eles tiram um dia para assistir um filme. Geralmente são filmes com temáticas mais para adolescente ou sobre atletas novos, sabe, aquela coisa bem para poder eles observarem os filhos, ficarem com os filhos, aquele momento de família. E é mais ou menos isso o dia a dia deles. O pai meio que segue as regras da esposa, né? Quem define mais as coisas, quem é mais pulso firme é a esposa. E ele tem um relacionamento muito bacana com os filhos, ele conhece muito bem os detalhes deles, como é o comportamento deles. Então, ele tem todo um carinho pela filha, que é a mais nova, e aí quando ela pede alguma coisa, ela já pede sabendo que o pai vai dizer sim, e ele diz sim com o maior prazer. E o mais velho sabe disso também, aí aproveita pra meio que, eu vou aproveitar pra fazer esse pedido aqui, que eu normalmente diria não pra mim, mas como tô pedindo sim pra ela, vão autorizando, então vai funcionar comigo também, aí ele já aproveita, e o pai também sabe que ele é assim. O pai acompanha a filha no futebol, na escola. Ele tem uma vida muito presente na vida dos filhos, uma presença muito forte na vida dos filhos. Ele conhece muito bem os filhos, então assim, ele é realmente um bom pai. Mas em algum ponto da vida deles perfeita, mais pacata, eles percebem que precisa de algo mais, de uma coisa nova, de uma coisa revigorante. E um episódio marcante dá essa ideia a eles. O passado da Millicent retorna, tem umas coisas bem estranhas que aconteceram na vida dela, uns problemas de família muito fortes, e você percebe que reflete muito na personalidade dela. Na verdade, não é nem que reflete. Eu não vou falar muito, que é pra não dar um spoilão aí pra vocês, mas vou falar isso, né? O passado da Millicent retorna e ela começa a ter esse início de pensamento de por que não, e vai sugerindo isso pro marido que, por que não mesmo? Interessante, que sexy. E ele concorda. O trabalho em conjunto acontece de maneira bem perfeita, sabe? Eles têm uma palavra-chave que é a noite romântica, que às vezes eles vão pra a garagem onde está o carro deles, e entra no carro dela, que é um carro super chique, com isso filme, fica mais, é um lugar mais seguro para conversar. Aí eles trocam com os detalhes de como as coisas vão acontecer. Então, o marido, a função dele nessa história, nesse hobby estranho, é observar as mulheres e definir qual dentre elas vai ser a vítima. E aí ele usa o alter ego, o Tobias, se aproxima delas para pegar confiança, conversar e tal. Em alguns casos ele acaba dormindo com a vítima, que a esposa não sabe disso. E a Millicent, a esposa, é a responsável por arranjar um local para levar as vítimas até lá, para, afinal de contas, matar e guardar o corpo e dar um fim no corpo. Esse sistema funciona até muito bem, até que algo acontece. A polícia encontra o corpo de uma dessas vítimas que foi morta, até então recentemente, e o corpo foi mutilado. O problema é que a última vítima que eles pegaram já fazia 1 ano. Era isso que o marido pensava. E aí tudo começou a ruir. Por que ela fez isso? Por que ela ficou 1 ano segurando a vítima e torturando a vítima? Porque ela não me contou nada. E aí começa a criar dúvidas na cabeça dele sobre ela.
A autora, Samantha, conseguiu escrever uma história com personagens completamente psicóticos. A questão é que tem momentos que você começa a desenvolver empatia por eles, começa a ficar preocupado, começa a torcer por eles, isso é meio preocupante. E acredito que seja proposital. Eles realmente têm prazer naquilo que eles fazem, e são esses momentos que aumenta e mantém a chama do relacionamento deles. A narrativa, pelos olhos e pela voz do marido, a gente vai percebendo que no meio do livro ali, ele está completamente perdido do que está acontecendo, por que as coisas estão acontecendo assim, quando a polícia encontra o primeiro corpo. E a partir disso, ele começa a tentar prestar mais atenção nos detalhes, para ele poder encaixar aquele quebra-cabeça. E ele até coloca um chip para acompanhar as idas e vindas da esposa dele, mas como ele mesmo diz, ele não é um jogador de xadrez, ela é. E aí ele fica tentando entender por quê. Será que o que ela fez foi só para conquistá-lo mais? Será que tinha alguma coisa ali por trás disso? E aí, do meio pro final, assim, a narrativa começa, não é que ela é lenta, mas ela vai descrevendo o que é importante para você se situar no que tá rolando ali. Mas do meio do livro pro final, eu já falei, né, o livro não é pequeno. Ele tem 382 páginas. Do meio do livro pro final, você se agarra com ele. Não quer soltar, e aí se duvidar, você vai ficar que nem eu. Numa madrugada de sábado para domingo, comecei a ler esse livro, sei lá, mais 11 horas da noite, fui a dormir umas 5 da manhã. Assim. Uau! Como assim? Plot twist em cima de plot twist. Desse jeito, entendeu? Ela foi muito inteligente ao escrever esse livro. E o que eu posso dizer pra vocês é que um balde de água fria vai cair na cabeça de vocês quando vocês virarem a última página. Foi um livro bem surpreendente, ele deu uma respirada boa. É um livro para você se entreter e repensar algumas coisas assim. Por que você tá torcendo pra essa pessoa? Tá tudo bem aí com você? Tá certo isso? É muito legal. Se vocês conheciam esse livro, ele já deve estar, a essa altura do campeonato, sendo publicado pela editora aqui no Brasil, além da TAG. Se você já conhecia esse clube de assinatura, me avisa. Se conhecia a Samantha ou o livro, me conta tudo. E me conta o que você acha dessa resenha, se deu vontade de ler ou não. Eu falei, mas assim, as reviravoltas são tão boas que eu indico esse livro pra leitura, de verdade. Eu tenho indicado tudo ultimamente, né? Mas esse é uma boa leitura pra você descansar a mente e pensar, o que tá acontecendo nesse livro? É nesse nível, tá bom? Você ficou comigo até o final desse vídeo, meu muito obrigada. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dá aquele like, compartilha, que ainda estamos no mês dos namorados e você ainda pode surpreender alguém. Muito obrigada, um beijo apertado e até o próximo vídeo do canal.